Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo abençoado, domingo esse que vou trazer aqui a palavra que nos abençoa, que nos dá vida, que nos ilumina, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus. Para todos aqueles que creem, recebendo e verão a glória de Deus. Então quero ler aqui a palavra de Deus em João, esse é o Evangelho de João, no capítulo 13, para nossa meditação. Que Deus abençoe você que vai ouvir, praticar, melhor ainda, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 13 do livro de João. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Durante o final da ceia, chamando Jesus aleluia, quando já o diabo incutirá no coração de Judas o Iscariote, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, sabendo que Jesus, aleluia, sabendo Jesus que o Pai lhe outorgará poder sobre tudo que existe e que vierá de Deus, e estava retornando a Deus. Levantando-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura, e em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximando de Simão, Pedro, ele disse: Senhor, vai me lavar meus pés? Respondeu Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia compreendereis mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavará os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está limpo. Glória a Deus. Limpo pela palavra. Glória ao nome do Senhor. Vós também estáis limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia que quem iria traí-lo, e por isso disse: nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, louvou, aleluia, voltou a sentar-se à mesa e lhe indagou, aleluia: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e estáis certo, pois eu de fato sou. Dessa maneira, aleluia, se de vós eu sou Senhor e mestre, ainda assim vos lavei os pés. Igualmente vós deveis fazer, lavar os pés um dos outros. Glória a Deus. Dei-vos um exemplo
para que, como eu fiz, também vós o façais. Em verdade vos afirmo que nenhum servo é escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esses ensinamentos e o praticardes, abençoados sereis. Maravilha, né? Glória a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai querido e amado, nessa noite estou grato ao Senhor, porque mais uma vez cheguei diante da Tua palavra. A palavra que nos ensina nós caminhar como Jesus quer, como Jesus ensinou. E nesta noite, o nosso coração receba esta direção pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Quero saudar todos eles, irmãos, amém, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu li aqui no livro de João, capítulo 13, é onde podemos meditar um pouco na palavra. O que Jesus está ensinando nessa noite aqui é muito importante, porque é como uma purificação para o nosso coração, porque Ele está chamando aqui a atenção para nós botar em prática o amor. O amor, ele é, aleluia, uma forma gloriosa para o nosso coração ser limpo, o nosso coração ter a paz, para o nosso coração ser sarado, todo o nosso corpo, ele vem ser iluminado com o nosso entendimento. Então o Senhor Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. E nessa noite podemos agradecer a Deus por estar diante da tão grandiosa palavra inspirada, diante do ensino celestial, porque nós precisamos toda hora do Espírito Santo na nossa vida, para nós viver, né? Apesar de um mundo desse que hoje está aí vendo a crueldade, nós estamos vendo que o inimigo está com força, operando pelo lado do mal. Mas quando nós deparamos aqui com esta palavra, é lógico que nosso coração vai encontrar uma saída, nosso espírito vai se alegrar, porque muitos estão aí lá no fundo do poço, sem saber para onde ir. Mas quando a palavra de Deus chega diante dessa pessoa, é um convite, é uma iluminação. Então aqui João, ele escreveu porque tem uma alta importância nessa passagem, tá, irmão? Tem uma alta importância. Isso foi antes dele, aleluia, ir ao sacrifício. Mas o Senhor é um mestre de grande responsabilidade. Tinha ali seus 12 que ia programar a sua palavra, mas Jesus queria que eles colocassem no seu coração uma obra grandiosa, que é o amor. O amor de Deus, ele faz toda a diferença na nossa vida. O amor de Deus é nós ter comunhão, é nós ter um encontro verdadeiramente com o próprio Espírito Santo. E Jesus, como instrutor, ensinador, ele pegou todos os pontos para colocar dentro do homem o entendimento. Aqui a palavra de Deus diz, um pouco antes da festa da Páscoa, Jesus ele fez essa ação. Ele ia dar o último ensinamento para o discípulo aprender.
para nós aprender. Por quê, irmão? Porque os discípulos de Cristo e seguidores vão colocar em prática. Todo aquele que colocar o amor em prática, né? Porque muitas vezes nós dizemos que tem o amor, mas nós não temos a condição de botar em prática. Porque muitas vezes só a boca pronuncia, mas o coração está vazio. Por isso Jesus estava colocando aqui no coração deles. Jesus não só falava, mas ele praticava. Então, nós sabemos que a teoria, tá, irmão? Eles tinham a teoria, mas eles precisavam de uma prática. Qual era a prática? Quem ia botar em prática esse amor? O próprio Jesus. Eles diziam: tu é o mestre, tu é a vida, tu é o Senhor. Tanto que Pedro, ele chegou ao ponto dele dizer que Jesus não lavaria os pés dele. Mas a humildade do Senhor é muito grande, e ele queria que naquele momento eles assistissem o próprio amor manifestando ali no meio deles. Porque, irmão, é tão importante esse ensinamento que aqui Jesus fala em comunhão. Jesus fala que aquele que não deixar ele fazer a limpeza, aquele que não deixar ele limpar e lavar, essa pessoa não vai ter parte. Significa comunhão com ele. Glória ao nome do Senhor. Então ele diz que pouco antes da festa da Páscoa, que era uma oportunidade muito boa, né, irmão, para Jesus colocar essa prática, porque a festa da ceia é como se fosse hoje nós fazendo culto, e os irmãos dão ouvido, os irmãos dão crédito, os irmãos botam em prática. E naquele momento Jesus ele ia também botar ali em prática para que os seus discípulos gravassem, vissem o tamanho da vontade de Deus para eles e também para nós. E eu vejo assim, sabe por quê, irmão? Eu vejo que esse dom maior, Jesus sempre chamou a atenção da humanidade para que ele receba o dom do amor. É o dom da vida, e que nós bote em prática. É necessário nós praticar, porque se nós disser que tem o amor e negamos a fé, né? E a fé sem as obras é morta. Jesus pregou, ele curou, mas ele foi mostrar em prática. Então, antes da Páscoa, antes de chegar aquele momento, havia chegado o tempo de Deus, porque era um tempo, estava tão próximo de Jesus ser crucificado, tão perto de Jesus ser separado deles fisicamente, e que ele estava naquele momento tendo aquela grande oportunidade de falar do amor. Olha para você ver que o amor é um dom precioso, maior, glorioso, que nós temos de ter na nossa vida. Porque os dons, eu não estou falando dos dons, estou falando do dom da vida, o dom do amor, a vida, aleluia, a nossa vida é o amor de Deus. Carece, nós carecemos, porque o salário do pecado é a morte, mas a vida é um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí nós vamos ver que o tempo de Deus estava perto, né, de se cumprir, que era ser Jesus levado para a cruz, e que ele partiria deste mundo
e voltaria para o Pai. E antes dele realizar esse sacrifício, Jesus ele chegou naquele momento, pegou aquela bacia, né, botou água, botou ali uma toalha na cintura e foi botar em prática no meio de todos. O cara até abismado, como é que pode o mestre, né? Porque quem lava os pés é o servo. Os servos, quem lava os pés é o seu Senhor, não é verdade, irmão? Os servos estão ali para trabalhar, mas nós, olhando para a palavra de Deus, Jesus, ele estava ali mostrando, aleluia, a vontade divina. E ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele veio para servir, ele veio para dar vida, ele veio para restaurar, ele veio para renovar, e ele veio também para desfazer o mal que estava na vida das pessoas, que era aqueles que viviam no mundo, aleluia, fazendo as suas próprias vontades e não faziam a vontade de Deus. E Jesus, como Filho de Deus, ele estava botando em prática a obra do Pai, botando a obra verdadeira de Deus, que é o amor. Então ele, aleluia, sabia que ia partir para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou até o fim da sua vida, literalmente. Ele deu a vida, ele dava, ele deu, como ainda hoje nós podemos ver que nós somos dependentes. A vida de Cristo é muito importante para nós, o sacrifício de Cristo é muito importante para nós. Se nós não demonstrar que esse sacrifício está dentro de nós, que esse amor está dentro de nós, que essa palavra está dentro de nós, que nós, aleluia, que professamos a Cristo e não botar em prática, nós estamos negando a fé. Porque Jesus ele está todo tempo manifesta na nossa vida, por meio da misericórdia, por meio do amor, por meio da bondade. Quando nós colocamos em prática, aleluia, aí almas vai ver que ele está dentro do nosso coração. Durante o final da ceia, Jesus já tinha ensinado ali, aleluia, o inimigo já tinha colocado no coração de Judas, o Iscariote, o filho de Simão, que deveria trair. E sabendo Jesus que o Pai lhe outorgou, lhe deu toda a autoridade, poder sobre todas as coisas, e que ele deveria de Deus retornar. Glória a Deus. É maravilhoso, irmão, né, a gente entrar numa mensagem dessa, porque nosso espírito ele vai lhe repousar diante do Senhor, como se Jesus estivesse na nossa frente, falando conosco, dizendo: eu amo vocês. E o amor é o único que quebra o mal, é o único que expulsa o mal. Eu amo vocês, está chegando a hora, eu vou partir, eu vou sair daqui, mas eu quero que vocês sejam bem instruídos na palavra, no conhecimento. Eu vou botar em prática para vocês também botar em prática. Eu vou fazer para vocês também continuar fazendo. Vocês vão levar esse evangelho adiante, vão levar esta palavra a muitos, mas não vão só falar, vão praticar. Vai chegar um momento que vai precisar de vocês agir, porque muitas vezes nós falamos, mas o momento de nós agir, de nós mostrar o amor, nós nega. Então ele estava ali fundamentando esse momento. Eu vou fazer, eu vou lavar os pés de vocês. Vocês me chamam de mestre? Sim, para isso eu vim, mas eu quero lavar os pés de vocês, significa que eu quero ter essa comunhão, que vocês tenham essa comunhão comigo, que vocês tenham essa aliança comigo,
porque eu vou voltar para o Pai. Se vocês me amam, vocês também amam aquele que me enviou. Se vocês têm comunhão comigo, tenha comunhão com meu Pai. E eu quero que esta mensagem, que esta palavra, ela fique no coração de vocês, para vocês levar ela junto com o Indy, pregando o Evangelho, mostrando o amor, praticando o amor. É grandioso o Senhor, né, irmão? Final da ceia é grande quando, aleluia, glória a Deus. Se quiser ligar aí o outro ventilador, glória a Deus. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutirá, colocou no coração de Judas, o Iscariote, o filho de Simão, aleluia. Aí nós vemos aqui, irmão, que a palavra está revelando que tinha também um mensageiro das trevas ali naquela ceia, naquela festa. Tinha um homem que não era de confiança, Judas não era de confiança. Qualquer momento o diabo podia usar ele. Muitas vezes nós não sabemos, mas Jesus aqui colocando o amor dentro do nosso coração, o diabo ele não vai estar, irmão, porque o amor é a vida, o amor é o dom, o amor é o Senhor. Quando nós ficamos fundamentados no amor, vai limpando toda crosta dentro do nosso coração, vai tirando o mal. É tanto que naquele momento, para provar, e a palavra de Deus ia se confirmar que Judas era o mensageiro, era aquele que ia trair Jesus, e o diabo estava ali ao redor, esperando a oportunidade, esperando o momento para ali levar adiante a traição. E Jesus sabia que aquilo ia acontecer. O Judas Iscariote, o filho de Simão, que deveria trair Jesus, ele estava ali pronto, ele estava na ceia, aleluia. O último momento dele, da ceia, era o momento que ele ia comer ali o pão, ele ia participar daquele momento, para ele partir para o destino dele. Qual era o destino dele? Era o destino da perdição. Quando não acontecia isso aí, Judas também não morreria, porque ele era aquele que exatamente tinha sido levantado, criado para trazer essa palavra, esse testemunho sobre a traição, sobre o momento, aleluia, de blasfêmia. E ele estava ali, e Jesus, sabendo que ia isso acontecer, eles vão botar aqui em prática o amor. Glória a Deus. Porque Deus tinha dado a ele a autoridade, tinha dado a ele o poder de tudo que existia, e que ele virá de Deus e estava retornando a Deus, o Pai, né? Levantou da mesa e disse: agora eu vou botar em prática. Pegou uma bacia. Qual era o costume lá dos sacerdotes? Era o costume lá dos judeus, né? Quando o sacerdote chegava, o servo ia lavar os pés. Qualquer um convidado, qualquer um que chegasse, ele ia lavar os pés. Se eles iam se reunir ali na ceia, lavar os pés para cear. Aí Jesus, ele pegou, eles entendiam muito bem o que era lavar pé, né, irmão? Eles entendiam, porque isso aí era tradição. Lavar os pés, lavar as mãos, era tradição. E Jesus, ele, aleluia, sabendo que eles iam falar, até porque quem faria isso era os servos, tá? Que lavavam os pés dos convidados, botavam água para os convidados. Aí Jesus, ele foi bem profundo mesmo, pegou a bacia, pegou a toalha, foi lá e perto de cada um dei seus pés. Aí botava os pés ali, como eles ficavam, né, irmão? Irmão, nós deveríamos ficar constrangidos
porque o nosso Deus é o que nos limpa, nosso Deus é o que tira nossos pecados. Nós não podemos ficar constrangidos, porque Ele, aleluia, Ele estava mostrando o amor, mostrando a união, mostrando a comunhão. Nós deveremos, aleluia, porque o pecado que dá constrangimento, o pecado é quem faz nós recuar. Mas quando nós somos limpos, aleluia, dos nossos pecados perdoados, fica mais fácil nós receber o Espírito Santo, mais fácil nós chegar, mais fácil nós adorar, mais fácil da gente anunciar a palavra, da gente fazer a obra, porque nós já estamos ali com a comunhão com o amor, comunhão com a palavra. Nós temos firmeza, nós temos certeza do que nós vamos fazer, porque nós sabemos que o nosso pecado foi perdoado, que nós fomos purificados, aleluia, por meio de Cristo. Nós vamos ter força, ousadia para fazer a limpeza na vida de outro, para levar o amor à vida de outro, para falar com firmeza a outra pessoa. Para você ver, aleluia, Jesus não tinha nenhum pecado. Ele estava ali mostrando como é que expulsa o mal, por meio da humildade, por meio do amor, da mais simples, forma de viver. Porque ele, como o Senhor se fez ali, estava dando uma de servo, servindo, mas podemos ver que ele estava declarando a limpeza que ele veio para fazer na vida humana. Ele veio perdoar o pecado, ele veio tirar o pecado. Dá para ver que a água, ela tem um símbolo de povos e nações, é um símbolo de apresentação do Espírito Santo. A água purificadora, a água limpadora, a água renovadora. O Espírito Santo estava ali, aleluia, tocando naqueles que não tinham entendimento, naqueles que não sabiam, porque eles não entenderam o que Jesus estava fazendo. Jesus estava fazendo um cumprimento da sua palavra, porque ele veio para isso. Ele veio para limpar, veio para desfazer, tirar a sujeira do pecado, tirar a sujeira do coração humano. E ele estava ali sabendo que o tempo estava, aleluia, chegando, a hora estava chegando. E aquele que ia também cumprir com a palavra estava ali, o Judas. E ele lavou também os pés dele. O Senhor é grandioso. Levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura e em seguida derramou a água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugar com a toalha, aleluia, que estava em sua cintura. Então o Senhor Jesus, ele fez completo, ele lavou, ele enxugou. E ali Pedro observando, quando ele chega aproximando de Pedro, aí Pedro ficou meio constrangido. Não, Senhor, tu não vai lavar meus pés. Aleluia. Aí Jesus: Pedro, se eu não lavar, tu não tem parte comigo. Significa o que, irmão? Significa ter comunhão ou vida. Jesus tem de participar, nós temos também de participar. E significa, se eu não lavar, então tu não vai ter paz comigo, tu não vai ter comunhão comigo, tu não vai ter vida comigo. É tanto que Pedro disse: não, Senhor, se é assim, tu não lava só meus pés, lava minhas mãos, lava minha cabeça. Pedro deu uma demonstração, que Jesus falou profundo no coração dele. Olha, Pedro, quando ele entendeu que, aleluia, Jesus disse: se eu não lavar, tu não vai ter paz. Pedro saiu, irmão. Pedro, ele olhou,
aleluia, que ele precisava exatamente de Cristo na vida. Então ele se alinhou total, os pés, a mão, a cabeça. Pedro disse: é preciso para me ter paz contigo, aleluia. Então ele veio entender que é importante o amor, é importante a comunhão, é importante estar na nossa vida essa prática. E Jesus disse: Pedro, aqueles que já tomaram banho, aqueles que já se banharam, eles não precisam mais, senão os pés. Significa, irmão, que nós aceitamos a Cristo, mas na nossa caminhada, porque os pés, eles levam logo o entendimento que os pés, ele anda no caminho tem poeira, no caminho, muitas coisas a gente mancha os pés, suja os pés, nossos pés levam nós para um canto, levam para outro, mas a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito já está limpo, porque a palavra de Deus, ela já deu para nós a limpeza, porque como está no livro de Romanos 10, lá no versículo 8 e 9, a palavra diz assim: perto de ti está a palavra que pregamos, com o teu coração tu crê, e com a boca tu faz a confissão para a vida, será salvo. Mas durante a tua caminhada tem pecado, porque nós pecamos no falar, nós pecamos no pensar, nós pecamos no agir, em ação nós pecamos. E o Senhor deixa eu te limpar, deixa eu te purificar, tem comunhão comigo, fica comigo. Porque, aleluia, Pedro não entendia, mas Jesus disse: depois tu vai entender, tu vai compreender. Então aquele que não tem, aleluia, aqui, a palavra na sua vida, ou seja, a comunhão, ou a vida, aí ele não vai ter paz com Deus, né? Está dizendo aqui a palavra de Pedro, a transferência para o entendimento de Pedro, o amor. Quem é o amor? É Cristo. Quem é o dom da vida? É Cristo. Quem limpa a vida é Cristo. Quem purifica o homem é Cristo. É o sangue de Cristo que dá a nós todo esse vigor, toda essa graça, toda essa alegria. Cristo tem de estar na nossa vida, é por isso que Ele nos convida para nós fazer esta ceia junto, quando nós formos celebrar. É o momento de nós entender que o sacrifício dele é exatamente pela nossa vida, e nós temos comunhão com Ele, porque nós vamos cear exatamente ali no sacrifício de Cristo, porque aqui Ele estava na festa, Ele estava na Páscoa. A Páscoa para nós é Cristo. Naquele tempo ali, irmão, a Páscoa que ia ali ser levada era o cordeiro, era o novilho que ia ser celebrar, era o símbolo ali da Páscoa. Mas para nós não é o cordeiro literal, é Cristo. Ele é o símbolo da nossa Páscoa, Ele é a nossa vida. Por isso nós temos que ter comunhão, nós temos que ter essa certeza que Ele toca em nós, que Ele está em nós. Por isso que Ele diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem paz comigo. Aqui está, aleluia, a palavra de Deus. Aproximou-se de Simão Pedro, que disse: Senhor, vai lavar meus pés? Respondeu Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia a compreendereis mais tarde. E disse Pedro: Senhor, jamais me lavará os pés. Olha aí, ele não entendia o que Jesus estava fazendo, a comunhão que Jesus estava tendo com eles. Eles não sabiam. Glória a Deus. Mas Jesus, bem humilde, ele advertiu, porque Jesus sempre nos adverte, sabe, irmão?
sempre Ele, na sua palavra, Ele traz para nós um advertimento. Se você parar a comunhão, se você não ter comunhão, se você negar o amor, se você parar de amar, sempre isso é uma advertência para que nós crie a vontade, a força. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem coisas que nós não entendemos, mas nós vamos compreender, porque o Espírito Santo, irmão, ele vai estar na nossa vida através de quê? Da santidade. Quando nós buscamos a purificação, a santidade, o Espírito Santo, ele fala no nosso coração, ele testifica no nosso coração, ele alegra o nosso coração, ele traz sempre ali um temor, porque o temor é o princípio da sabedoria, e quem dá esse temor é o Espírito Santo. Precisa ele estar dentro de nós através da comunhão que nós temos com ele. Aleluia. Então muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer na nossa vida. Aqui Pedro não estava entendendo. Pedro representa essa parte humana. Pedro representa todo ser humano, tá? E Jesus, ele aqui representando a vida, a salvação, o amor. Pedro entra em cena e ele vai diante de Jesus e diz: jamais, aleluia, eu deixarei tu lavar meus pés. Aí nós vemos, irmão, que muitas coisas nós empata, nós queremos empatar de Deus fazer na nossa vida, porque falta entendimento. Deixar Deus limpar porque falta entendimento. Jesus ia lavar, isso é limpeza, e ele não queria. E muitas vezes nós temos que entender, por falta de entendimento, por falta de sabedoria, muitas vezes erramos. Mas quando nós estamos aqui de frente com a palavra dessa, Jesus chega diante de Pedro. Pedro, ele ali se exalta dizendo: eu não deixo tu lavar meus pés. Aí Jesus disse: Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tem paz comigo. Ali entrou no coração de Pedro imediato aquela palavra, foi tremenda de Jesus. Aí Pedro se abriu e disse: Senhor, se é assim, lava os meus pés, a minha cabeça, porque ele passou a entender, aleluia, tamanho da perda que ele ia ter. Olha que nós também temos muita perda se nós não deixar o Espírito Santo nos purificar, nos santificar, nos limpar o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento. Olha como nós vamos perder a comunhão, perder, aleluia, ali imediatamente nós vamos ficar afastados. E Jesus disse: olha, se eu não te der, ou se eu não fizer essa limpeza, essa comunhão, tu não vai ter vida eterna. Glória a Deus. Aproximou de Pedro: vai lavar meus pés? Respondeu Jesus: o que faço agora não pode se compreender, todavia compreenderá mais tarde. Disse Pedro: Senhor, jamais me lavará os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Aí Pedro imediatamente ele sentiu ali uma repreensão. Você já sentiu repreensão quando Deus fala com você? Já sentiu, irmão? Quando Deus toca: meu filho, olha o que ele está fazendo. Se isso aí acontecer, você vai se afastar de mim. E Pedro apenas lavar os pés. É forte, irmão, porque Deus estava ali na pessoa de Jesus e Pedro era um simples criatura. Pedro via um poder grande em Cristo. Ele via a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Ele via uma grandeza.
era o mestre, era o que ensinava. Ele viu os demônios caindo por terra. Ele viu Jesus, aleluia, transformar ali a água em vinho. Ele achou assim: não, eu quem tenho que lavar teus pés. Mas nós sabemos, irmão, que Deus é tudo na nossa vida. Ele é o Senhor, Ele é a luz, Ele é a grandeza. Mas nós somos pessoas que nós temos que deixar Deus tocar em nós. Tem que deixar o Senhor nos limpar, porque Ele sabe o que faz. Ele sabe o que precisa tirar. Jesus sabia, mas Jesus sabia que eles estavam limpos, mas eles tinham de levar adiante o amor que era exatamente o que Jesus estava fazendo. Depois vocês vão saber. Então Pedro imediatamente: Senhor, não lava somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E a resposta de Jesus? Que foi que Jesus disse? Aí nós vamos entender, irmão, que mesmo nós, limpos, precisando, aleluia, sempre da palavra, sempre do entendimento, mesmo limpo, mesmo assim amar Cristo, nós vamos precisar da comunhão com Ele. Porque olha o que Jesus disse aqui, ó. Quando já se banhou, precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está plenamente limpo. Vós também estáis limpos. Mas ele disse: mas nem todos. Aqui ele estava apontando para o Judas. Nem todos estão limpos. Quer dizer, aquele que está no pecado está na sujeira. Aquele que tem a malícia no coração está impuro, né? Aquele que exatamente está programando a mentira está impuro. É muitos hoje que estão impuros por meio deles ter no coração a programação de erros, de mentira, e não deixa Jesus limpar, não deixa Jesus entrar na vida, não deixa Jesus, aleluia, passar ali a água da purificação, o sangue de Cristo. Louvado seja Deus. Mas tem uns qual estão limpos, mas tem outros qual estão sujos, estão impuros. Jesus, sabendo que Judas era o símbolo da impureza, porque o pecado, a iniquidade, ali a traição ia manifestar o coração dele, a programação, porque o diabo tinha colocado no coração de Judas, já tinha colocado a vontade, tinha colocado o prazer, aleluia, tinha colocado ali naquele momento o prazer do dinheiro, e ele via que o sacerdote tinha dinheiro e pagava pela informação. Tem pessoas que já colocam a ganhar um dinheiro por algo, aleluia, que alguém vai dar, que alguém vai, aleluia, se interessar. E os sacerdotes, quem estava interessado, né, irmão, e sabia onde é que Jesus estava, para ali levar ele à cruz, para levar ele à morte. E Judas ia pegar um bom dinheiro, né? Por isso que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. Dinheiro é a raiz de todo mal. Glória a Deus. Para nós, aleluia, encerrar essa mensagem, para nós ir para a ceia. Glória a Deus. Jesus sabia que iria, aleluia, que ia traí-lo,
Por isso disse: nem todos estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir-se a capa e, voltando a sentar-se à mesa, aleluia, indagou: compreendeis o que fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, estáis certo, pois, aleluia, eu de fato sou. Dessa maneira, se de vós sou o Senhor e mestre, ainda assim vos lavei os pés. Igualmente vós deveis lavar os pés um dos outros. Está vendo? Porque Jesus, ele fez ali uma boa representação. Porque se ele fosse simples um deles ali, nada ia ter, né, irmão? Nada ia ver que ali era uma forma que eles deveriam fazer, lavar os pés dos outros. Mas Jesus não, mas Jesus diz: eu vou fazer, eu vou limpar. E se vocês me chamam de mestre, porque lá na frente também vão ser chamados, mas tem o amor, mostra o amor. É vocês quem tem exatamente ali programar o amor, programar a palavra, praticar o amor, fazer que o amor, aleluia, chegue na vida daqueles outros. Porque se aqueles que estão lá sem saber e vendo vocês amar, vendo vocês e ajudar, vendo vocês fazer, literalmente fazendo e ajudando os necessitados, lavando os pés dos outros, então a palavra vai entrar com amor nos outros, e os outros também vão fazer. Se eu, discípulo, eles estão fazendo isso, nós também vamos fazer. E eles continuavam ali aprendendo com Jesus. E é o que nós deveríamos também aprender, irmão. Por quê? Porque muitas vezes, por nós saber algo, ou seja, compreender a palavra de Deus, já entra no coração aquela forma, né, da carne, prazer de mandar, ou não quero fazer, você tem que fazer. Eu sou o pastor, mas você é quem tem que fazer, porque se é meu certo. Não. O amor, ele é mostrado diferente. O amor, ele veio por meio de Cristo, e Cristo, ele demonstrou o amor. Ele deu, aleluia, uma grande demonstração. Porque nós vamos ver quem ama, quem tem o amor, bota em prática. Quem tem o amor vai contagiando outras pessoas. E Jesus não tinha o orgulho, pelo contrário, ele abateu o orgulhoso. E é muito importante, porque o amor faz nós amadurecer, o amor faz nós se alegrar, o amor faz nós viver, o amor faz nós continuar, o amor faz nós suportar. O amor é grandioso, que nós podemos fundamentar a nossa vida no amor. Aleluia. Não é nós ter nome, nosso nome tem que estar no livro da vida, escrito no livro da vida. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós vamos ser provados. Se nós o amamos, se nós colocamos em prática. E Jesus, ele amou até o fim, colocou ali em prática, pediu para eles fazer. Eu sou mestre, sim, sei, eu estou aqui, mas eu estou lá lavando os pés de vocês, façam também. Aleluia. Eu acho linda essa mensagem, porque Jesus, ele mesmo praticou, ele pratica, é assim que ele faz. Pedro ficou meio constrangido, mas quando Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar, tu não vai ter parte comigo. Significa o quê? Comunhão com Jesus ou vida em Cristo. Comunhão com Jesus ou vida em Cristo. Porque se Jesus estivesse fazendo parte na vida de Pedro,
Então Pedro estava tendo comunhão com ele, estava tendo a vida. Igualmente nós. O que Jesus estava fazendo que Pedro não queria? Era lavando, era limpando. E é que muitos hoje, eles não fazem parte em Cristo porque não deixa Cristo limpar, não deixa o Senhor lavar com a água da vida, com a água purificadora, com a água renovadora, com a paz e com a alegria. Para esta pessoa, Pedro, ele, quando entendeu, disse: Jesus, tu não lava somente meus pés, mas as minhas mãos e minha cabeça. Mas Jesus, ele mostrou e disse: não, Pedro, aquele que já banhou, aquele que já está limpo, só precisa lavar somente os pés. Significa que nós estamos limpos pela palavra, mas muitas vezes pecamos, muitas vezes erramos, mas precisa nós chegar ao Senhor para Ele limpar, Ele perdoar. É isso aí que nós temos que entender, porque a nossa vida terrena, ela vai manchando muito, sujando muito o nosso espírito, a nossa carreira. Muitos não amadurecem porque não deixa o Senhor limpar. Porque quando a sujeira é demais, a fruta apodrece. Quando o pecado é demais, o ser humano apodrece, ele morre, não tem paz, porque ele está sem comunhão. E é preciso nós ter essa comunhão com Jesus. Pedro, ele pulou logo, pediu para tomar um banho. O amor dele, a vontade dele está com Jesus ali, porque ele não queria nem que Jesus lhe lavasse os pés. Depois ele já queria que lavasse os pés, lavasse as mãos, lavasse a cabeça. Olha a diferença, olha a humildade, olha como é bom nós entender, olha como é bom a gente saber, aleluia. Se Jesus não fizer a purificação, a gente vai ficando longe, distante. É importante nós ter a comunhão com Cristo. E essa passagem aqui é Ele ensinando acerca do amor. Não deixe faltar o amor no teu coração. Não deixe faltar essa limpeza, essa comunhão com o Espírito Santo. Não deixe, nem se distancie de Jesus. Porque se Ele não te limpar, você não faz parte dele. É o que Jesus disse para Pedro: se eu não lavar teus pés, tu não fará parte comigo. Pedro: ah, Senhor, eu quero sim, eu quero ter paz, eu quero ser limpo, eu quero estar contigo. Ele veio entender. Nós deveríamos dizer assim que nem Pedro: Senhor, lava o meu coração, lava minha cabeça, é onde está a minha mente, meu entendimento. Lava meus pés, é eles que me levam até a Ti, eles que me levam a andar no Teu caminho. Porque Jesus, Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Então os pés, nós temos que estar com nossos pés no Evangelho, temos que estar com nossos pés, aleluia, no caminho do Evangelho. Nós temos que estar com a nossa mente limpa, nós temos que estar com a nossa mente iluminada na palavra do Senhor. Nós temos que estar em comunhão com Cristo, nós temos que ter a certeza da vida eterna em Cristo, porque Jesus disse: se eu não fizer isso na tua vida, Pedro, tu não vai ter paz comigo. Aleluia. Pedro já estava diante de Jesus limpo, mas precisava de uma comunhão sempre com Ele, sempre ali com Ele. Mas ele sabia que tinha um, aleluia, que estava no meio, que esse estava impuro, que era Judas, o traidor, que os seus pés iam exatamente no caminho da traição. Tem muita gente com o pé no caminho da traição, tem muita gente com a mente suja, tem muita gente, aleluia, com as mãos contaminadas. Mas Jesus sabe que Judas estava nesse sistema, que Pedro estava diferenciado,
Mas Pedro não entendeu. Mas quando ele entendeu que ficaria distante de Jesus, Pedro saiu. Não, eu quero que me lave e me banhe total. Isso é o crente que não quer se afastar de Jesus, que se chega a Jesus, que quer sentir a presença de Jesus, do Espírito Santo na sua vida, iluminando. Aleluia. E Jesus, ele deu a explicação. Vós me chama mestre e Senhor, e estáis certo, pois eu de fato sou. Dessa maneira, se de vós sou o Senhor e mestre, ainda assim vos lavei os pés. Aí Jesus disse: igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Aí o que quer dizer isso aí? Se eu transmitir para vocês o amor, quero que vocês transmitam o amor. Aleluia! Porque vocês vão ter o Espírito Santo, vocês vão ter um nome no livro da vida, vocês vão levar, aleluia, muito ao coração daquelas pessoas a palavra, e bote a palavra e pratique em ação, aleluia, porque a Bíblia nos diz que a fé sem as obras é morta. Então nós vamos ali pregar e botar em prática, vamos agir, vamos fazer que o amor de Deus entre literalmente na vida das pessoas, nós agindo, mostrando e fazendo. Aí nós vamos dizer que Cristo está na nossa vida. Mas muitas vezes a gente só fala de boca, a gente fala que tem fé, mas a obra não confirma a fé daquela pessoa. Glória ao nome do Senhor. Até porque Jesus disse: como é que você diz que me ama e não me vê, e não ama seu irmão qual você está vendo? Isso quer dizer que Jesus quer que nós tenha esse conhecimento, essa teoria, mas que nós também bote em prática para confirmar a nossa fé, para que elas se casem e andem junto, a fé e as obras. Glória a Deus. Jesus disse: eu sou mestre, e eu de fato sou. Eu limpei, eu fiz isso aí, eu quero que vocês façam também. Olha aí como Jesus, ele pede para nós exercer o amor, né, irmão? A pessoa, glória a Deus, ser crente só no falar, mas tem um crente que fala e pratica. Está vendo? Aí Jesus deu uma lição grandiosa. Então é isso, irmão. Isso é uma forma literal que Jesus estava passando para os discípulos, dizendo: vocês vão continuar levando aí esse evangelho, mas eu quero um evangelho completo, um evangelho que tenha verdadeiramente o amor. Então nós podemos ver que não é só pregar, só falar, tem que ter prática, tem que botar em prática, né? Não é possível. Ele está pedindo que nós botemos em prática. Por quê? Porque isso quer dizer que as outras pessoas vão saber que nós não estamos só falando, que nós amamos, que nós colocamos literalmente a nossa fé em prática. Porque, aleluia, o engenheiro, ele estuda, tem a grande teoria, mas ele bota os outros para ter prática: pedreiro, servente, carpinteiro, e eles aprendem praticando. Aleluia. Então nós deveremos, aleluia, aprender com o mestre. O mestre, ele tem toda a ciência, toda a sabedoria, mas ele colocou em prática. Qual foi os momentos que nós podemos ver? Salvando, em primeiro lugar salvando, ele curando a vista do cego,
ele curando os leprosos, ele tocando ali, aleluia, no corpo humano, sarando. Então ali era literalmente ele mostrando o amor por aquelas pessoas. As pessoas não pagavam ele não, ele fazia porque ele tinha amor por aquela alma. Ele tocava e a alma recebia a virtude, e ali ia, ali, aleluia, no coração daquelas pessoas, o amor chegando completo, com perfeição, com saração. O amor estava ali, aleluia, diante daquele povo. E Jesus diz: coloque em prática, porque se assim faço, quero que vocês façam continuando amando uns aos outros. Então, irmãos, isso aí foi antes da ceia, foi antes, aleluia, dele ser crucificado. Então nós vamos ler aqui a palavra que fica em 1 Coríntios, capítulo 11. E hoje, nesse dia 27, domingo, nós faremos aqui essa comunhão e pegamos aqui o símbolo, né, irmão, do corpo de Cristo, símbolo do sangue de Cristo, para nós relembrar o sacrifício e nós colocar no nosso coração a importância do sacrifício de Cristo para nós. Glória a Deus. Então, no livro de 1 Coríntios 11, 23, diz assim: vou ler e os irmãos vão colocando na mente, em nome do Senhor Jesus. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comer deste pão, beber deste cálice, proclamai a morte do Senhor, até que Ele venha. Por esse motivo, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio. Dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunires para comer a ceia, aguardais um pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que, quando vos reunir, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei, assim que puder visitar. Olha aí que a mensagem do apóstolo Paulo, dando à igreja, ensinando a igreja aquilo que ele recebeu, aquilo que ele aprendeu. Então vamos aqui também, né? Buscar aqui o pão. Aleluia. E apresentar. Isso aqui, amados, vocês vão raçar, mas eu gosto sempre de dizer, aqui é o
o pão que Jesus escolheu, aquela noite que ele foi traído, ele pegou o pão, partiu, entregou a seu discípulo. Mas antes que ele fez, vamos fazer, que é apresentar ao Pai, agradecer e para Deus consagrar este pão, que é o símbolo do corpo de Cristo, para todo cristão que aceitar a Jesus. Esse é um momento que todos eles têm de prestar bem atenção, o tamanho, aleluia, desse sacrifício que Jesus fez por todos nós. E o pão é um símbolo, ele representa o corpo. Então vamos orar, apresentando a Deus, ao Senhor consagrado. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor. Podemos dizer que até aqui tem abençoado grandemente o Senhor a nossa vida. E aqui, Deus, esse dia é o dia que nós se reunimos, nesse tempo chamado casa de oração, está em pauta aqui a tua palavra. É dela que aprendemos, é delas que somos retidos. Mas nesse momento eu quero apresentar esta bandeja que está com pão, para o Senhor abençoar e consagrar para os teus filhos que vão compartilhar, que eles renovem, que eles se lembrem, que eles memoriem assim o sacrifício do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado em nome do Senhor Jesus, e queremos também, Senhor, fazer uma reconciliação novamente, que nós pecamos. Olha para nós com teu olhar de Pai amoroso, perdoa nossos pecados, nossas falhas, e que nós possamos ter um coração limpo, purificado, uma mente limpa e purificada, e que possamos entender e compreender bem a tua palavra, e que nossa alma, nosso espírito tenha esta reconciliação em nome do Senhor Jesus, para que nós tenha essa consciência de receber o corpo, o sangue de Jesus em nossa vida. Diga amém. Graças a Deus. Vou aqui dar aleluia aos irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Como sempre, né, irmão? Eu gosto de compartilhar com a Bíblia deles. Enquanto comia, Jesus pegou o pão, deu graça, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei, isto é o meu corpo. Possa cear em nome de Jesus. Paz e tranquilo. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, está presente, sua bandeja, com esses cálices, Senhor, do suco da uva, qual o Senhor foi como símbolo, representando o sangue do Cordeiro. Pai, abençoa, santificando, para nós que vamos cear nessa noite. Nosso espírito, nossa alma seja fortalecida, renovada, restaurada, que venha, Deus, crescer na graça e no conhecimento, em nome do Senhor Jesus, e que nós venha memorizar e anunciar
esse evangelho até que o Senhor venha. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em seguida, tomou o cálice, deu graça, entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue derramado, meu sangue da aliança derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. Possa ser, irmão, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tomados como de costume, chegou aqui o fim desse trabalho, nessa noite. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus, e que tenhamos aí uma semana abençoada, um mês abençoado, tudo na direção do nosso Deus, que Ele grandiosamente faz parte da nossa vida, e que possamos estar sempre diante da Sua palavra, do Seu caminho, né? Então vamos orar agradecendo a Deus. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta mesa. Obrigado pela Tua palavra, todas essas informações que recebemos pela Tua palavra são escritas, que venham ao nosso coração e que possamos, Deus, sustentar esse grandioso amor dentro do nosso coração, da nossa vida, pregando o Evangelho para nossas famílias, para nossos vizinhos, para nossos amigos, para nossos companheiros, amando uns aos outros, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, faz presença em nosso coração todos os dias, que o Senhor repreenda toda principada, todo levante das trevas, todo espírito malicioso de fraqueza, todo espírito o qual vem se levantando contra a Tua palavra, pensamentos errôneos, tudo aquilo que é das trevas, o Senhor desfaça, ó Deus, vai tirando das nossas vidas todo este mal, em nome do Senhor Jesus, e nos enchendo da Tua graça e do conhecimento maravilhoso da Tua palavra, e assim, Pai, nós anunciaremos a morte do Senhor até que Ele volte, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na minha, na nossa, na sua, na vida de todos. Diga amém, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão aí acompanhando. Que a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração, na sua vida, na sua família, tá? Em nome do Senhor Jesus. Até quinta-feira, se Deus assim permitir. Amém.